Olá, turma! Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos iniciar a nossa segunda aula da disciplina de Gestão da Cadeia de Suprimentos. Lembrando que esta aula, ela é online e assíncrona. Olá, turma! Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós damos início à segunda aula da disciplina de Gestão da Cadeia de Suprimentos. Lembrando que nesse processo nós vamos trabalhar com uma aula assíncrona, ou seja, o conteúdo está gravado, vocês assistirão esse conteúdo e posteriormente vocês terão exercícios condizentes com tudo aquilo que foi falado. Eu espero que vocês acompanhem e que vocês consigam compreender todos os conceitos importantes relacionados à aula de hoje. Assim, eu vou explicá-los para que a gente consiga dar continuidade. Nós vamos tratar hoje da gestão estratégica da cadeia de suprimentos e também vamos falar da governança de cadeias de suprimento. O que quer dizer isso, gente? Quando a gente fala de estratégia, de governança e também relacionado à cadeia de suprimentos, nós estamos querendo dizer que todas as ações voltadas a gerenciar os elos de abastecimento, desde a fabricação pelo fornecedor até a entrega para o cliente, devem estar estabelecidas através da figura estratégica da hierarquia estratégica das empresas, da missão, da visão, dos valores, das metas a curto, médio e longo prazo, daquilo que a empresa define como o seu principal nicho de atuação, daquilo que ela determina como seu diferencial. Tudo isso precisa estar alinhado. Todas essas informações, elas precisam estar alinhadas para conseguir atender às necessidades dos clientes. Antes da gente entrar no conceito em si, eu quero mostrar um vídeo para vocês. Esse vídeo é de uma reportagem que passou há 13, 14 dias no Fantástico e ele trata um pouquinho dos conceitos que nós vamos trabalhar na aula de hoje para entender um pouco melhor sobre a cadeia de suprimentos, as suas estratégias e o que a governança traz de importante para a gente conseguir acompanhar, tá bom? Então vamos ao vídeo. Foi-se o tempo em que o carro usado era uma opção bem mais barata. Agora tem gente comprando um veículo seminovo e pagando quase o preço de um 0 quilômetro. Por outro lado, quem tem carro usado para vender está levando vantagem e negociando até por mais do que pagou na compra. Motivo? Falta carro novo no mercado. Tudo por causa de uma escassez de microchips, de componentes eletrônicos. Na verdade, esse é apenas um dos efeitos de uma crise geral de abastecimento que o mundo está vivendo agora. A estrada Intendente Magalhães, na zona oeste do Rio de Janeiro, é um shopping a céu aberto de carros usados. Um recado para você que está procurando comprar seu carro zero. A loja está bombando, cheia de novidades. Vem para cá agora, os melhores seminovos. Onde histórias se cruzam, de gente impactada por uma crise que afeta o mundo inteiro, como a Mônica. Você tem que procurar, é um garimpo, né? Ela saiu com o marido de Itaboraí, na região metropolitana do Rio, e pegou 2 horas de estrada com um objetivo: economizar. Vocês chegaram a cogitar comprar um carro zero? Sim, pensamos. A gente tinha uma entrada para dar, porém, assim, a entrada que eles estavam pedindo, o valor é muito alto. Nas lojas de carros usados, o movimento cresceu.
Hoje está muito grande a procura de automóvel seminovo. Eu tive a perceber que teve um aumento de 30% a 40% dentro da minha loja. A percepção do Eduardo é comprovada pelos dados. 2021 é o ano em que brasileiros mais estão comprando carros usados. O número já passou de 7 milhões, patamar nunca alcançado desde o início da série histórica. A gente trabalhava com um perfil de cliente de carro usado, carro seminovo. Tá? Hoje a gente já tem um outro público, um público que era do zero também. Mesmo com preços em alta, nos últimos 12 meses, os carros usados subiram mais do que a inflação e ficaram quase 14% mais caros. A senhora percebeu isso? Percebi que subiu bastante. Por exemplo, você comprava um modelo 2014, você comprava um 27 mil. Hoje você não compra mais um 27 mil. É de 35 mil em diante. Preço alto e peça de reposição em falta. Qual foi o tempo máximo que um carro ficou aqui, na tua oficina, esperando uma peça? 4 dias. Isso antes da pandemia. Agora tem carro seminovo que está há 3 meses parado na oficina do Márcio. Não tem prazo para entrega e quando tem são 90 dias ou até mais. E os preços absurdos, né? A dona Rose, mãe do Wellington, completou 65 anos mês passado. Todo ano eu trocava o carro dela. Aí esse ano eu fui buscar um 0 km, que acho que ela merecia um carro 0 km. Só que não tinha para pronta entrega. Aí a entrega era prevista para final de novembro, comecinho de dezembro. Aí fazendo contato ontem com o vendedor, o meu prazo já se estendeu para aproximadamente fevereiro. A explicação do vendedor resume um problema mundial. A gente tem vários carros que já saíram da linha de produção, mas está faltando um mínimo detalhe, que é uma pecinha. Com o avanço da tecnologia, praticamente tudo em um carro hoje é automatizado. A estimativa é de que para fabricar um veículo sejam necessários 1.400 chips semicondutores como esse. Só que eles estão em falta no mundo inteiro. A escassez dessas pequenas peças está fazendo carros zero demorarem meses para serem entregues. E o preço dos usados disparar. A tendência do produto é uma evolução muito forte. O carro, eu uso a expressão, está quase um celular de rodas, né? Que tem várias funções. Uma consultoria americana calcula que a indústria automobilística mundial vai perder 210 bilhões de dólares de receita esse ano por causa da falta de chips. E por aqui não vai ser diferente. A gente tem uma estimativa que deixaremos de produzir entre 280 a 300 mil veículos esse ano no Brasil pelo atraso na entrega dos semicondutores. Segundo a associação que representa as montadoras de veículos, a GM ainda não retomou o terceiro turno, que era comum e está parado desde março do ano passado, na fábrica em Gravataí, no Rio Grande do Sul. No início desse mês, a Fiat suspendeu por 90 dias o contrato de trabalho de 1.800 funcionários. E a Renault vai fazer o mesmo a partir de semana que vem, com 300 operários. Nessa fábrica de sistemas eletrônicos para carros, a rotina mudou. Em alguns momentos, a produção parou por falta dos chips. Tivemos que comprar chip no varejo. A gente estava comprando em qualquer lugar do mundo e isso não é normal nesse mercado. Mas quando as peças chegaram, o ritmo foi maior do que o normal. Sempre que os chips chegavam, a gente tinha a fábrica funcionando 24 horas para poder entregar os pedidos que estavam parados. A cada ano, 1 trilhão de chips são fabricados no mundo. É como se 220 mil semicondutores fossem produzidos só enquanto eu falo essa frase. Mas não se engane, isso não está sendo suficiente, porque esse item tão pequenininho está presente em quase tudo que a gente usa no dia a dia. Eletrodomésticos, celulares, computadores, carros. E nossa dependência em relação a eles só aumentou durante a pandemia. Hoje de casa a gente trabalha, estuda, joga, se comunica, tudo através de dispositivos inteligentes. Então a pandemia está acelerando o que a gente chama da digitalização do todo. E por que justamente quando a procura pelos chips cresceu, a produção caiu? É que eles só são produzidos em pouquíssimas fábricas no mundo. Para você ter ideia, apenas 10 empresas são responsáveis por 72% do mercado.
A TSMC, de Taiwan, por exemplo, fabrica sozinha quase 1/4 de todos os semicondutores usados no planeta. E para isso, usa de água o equivalente a 62 piscinas olímpicas por dia. Só que Taiwan passou em 2021 pela sua pior seca em 50 anos. E sem água é impossível lavar e purificar a areia, onde é encontrado o silício, substância química que é a matéria-prima do chip. A TSMC não foi a única. Teve uma fábrica que enfrentou uma nevasca no Texas, teve um incêndio numa fábrica de semicondutores no Japão e recentemente na Malásia uma fábrica teve problema de Covid que parou a produção também. Para diminuir essa dependência, o presidente norte-americano Joe Biden anunciou incentivos para a instalação de fábricas de chips nos Estados Unidos. E o governo alemão, investimentos de 3 bilhões de euros. Mas os chips não são o único problema da cadeia produtiva mundial. Especialistas dizem que já estamos na era da economia da escassez. Se antes, para comprar qualquer coisa do mundo, bastava estalar os dedos, agora não tem sido bem assim. A pandemia bagunçou a cadeia produtiva global, com o aumento da fabricação de eletrônicos e de itens que antes nem eram tão usados, como máscaras ou álcool em gel. Não há contêineres suficientes para atender a essa demanda. A entrega foi prejudicada, especialmente nos Estados Unidos. Produtores de vinho na Califórnia ficaram sem garrafas. Casacos não chegaram ao Alasca às vésperas do inverno, e uma tradição pode ser muito afetada esse ano. A maioria dos enfeites para o Natal, produzidos na Ásia, ainda não chegou às lojas. São as sequelas da desorganização do sistema produtivo global. Com a falta de chips e os preços lá em cima, tem gente aproveitando para negociar. Em Santa Catarina, o Michael ganhou R$20 mil trocando de carro 2 vezes. Essa tendência não vai ser para sempre. Então eu quero aproveitar esse momento, fazer mais um lucro em cima desse daqui e finalizar com uma grana no bolso. Quando é que você acha que tudo volta ao normal, a oferta e demanda se equilibram? A gente acredita que a situação ainda vai permanecer por ao menos um ano, mais alguns trimestres, entrando em 2022. Lembra da Mônica, que a gente mostrou no início da reportagem fazendo pesquisa para comprar um carro? Já entrei bastante dentro do carro, já saí bastante do carro para poder a gente ver e vendo qual lugar a condição é melhor de pagamento. Depois de bater muita perna, a família voltou para casa, motorizada. O meu esposo queria um 2017, 2016, porém a gente foi conversando e aí eu consegui fazer ele aceitar o 2014, entendeu? Porque esse eu sei que eu tenho condições de pagar. Bom, gente, vocês acompanharam o vídeo assim como eu, e ele traz um contexto de cadeia de abastecimento dentro de um período de pandemia conturbado, demonstrando o quanto uma cadeia de abastecimento pode sofrer com eventos contingenciais. A pandemia, apesar de existir uma previsão de que a cada 100 anos a população mundial é acometida por pandemias, nós não sabíamos antecipadamente como essa pandemia atingiria as pessoas, nem de qual tipo de problema de saúde, seria tratado por uma pandemia. E com isso, com tudo que aconteceu, houve sim uma crise geral de abastecimento. Essa crise geral de abastecimento, ela se inicia com a parada de alguns processos produtivos, depois com a necessidade da fabricação de produtos de extrema necessidade no momento, como álcool gel, máscara, respiradores, todos os quesitos hospitalares para atender grandes demandas. Então,
houve um rearranjo produtivo mundial. E com esse rearranjo produtivo mundial, alguns produtos que não eram de extrema necessidade, eles foram, deixados aquém no processo produtivo em relação àqueles que eram absolutamente necessários. No entanto, passados os primeiros meses de pandemia, houve um grande aumento de demanda para aqueles produtos eletroeletrônicos, que nos auxiliaram também na convivência e na relação que nós não podíamos mais ter presencialmente. Então, hoje nós estamos aqui em aula, nesse processo online, nesse processo virtual e assíncrono, graças às capacidades tecnológicas desenvolvidas e graças aos aparelhos que a gente tem disponíveis na mão. O computador, o celular. Então, houve uma grande demanda por esses produtos depois do primeiro boom, do primeiro impacto da pandemia, forçando as cadeias produtivas a conseguirem fabricar a contento. Mas não necessariamente isso aconteceu. Também, com isso, com o aumento de procura, com o aumento da demanda, consequentemente existe um aumento no preço. Então a reportagem trata especificamente no início, dos carros, de um produto automotivo, mas como nós vimos essa cadeia que fala dos semicondutores, ela permeia todos os eletroeletrônicos. Então houve falta desse tipo de componente para diversos produtos. E aqueles produtos que conseguiram ser fabricados, eles tiveram um aumento do preço, aumento da demanda, diminuição na oferta, aumento no preço. Também tivemos, por consequência da pandemia, nós tivemos produtos semi-prontos, então produtos em processo parados, porque a finalização da sua produção não pôde ser atingida. Então eu fabriquei todo o carro, mas falta lá um componente eletrônico que vai comandar todos os processos dentro do veículo que eu não consegui produzir nem instalar. Então eu preciso de um espaço para guardar, armazenar esses veículos. Esses veículos vão ficar ociosos e não serão vendidos. E todo o estoque parado, seja de matéria-prima ou de produtos semi-prontos, produtos em processo, e até mesmo de produtos acabados, todo o estoque parado é dinheiro parado. Dinheiro que poderia, como a gente tem lá na aula de gestão financeira, poderia, o produto que poderia ter se transformado em dinheiro, pensando na questão da liquidez. Grandes empresas estão com estoques parados porque não finalizaram seus processos produtivos. Nós tivemos também, compras de materiais sem homologação de fornecedores. Então, quando falta ali os semicondutores, busca-se onde tem, não necessariamente com a mesma qualidade dos fornecedores homologados. Isso faz com que exista um risco lá na frente de que esses produtos fabricados agora, no momento de pandemia, eles possam apresentar defeitos, tenham a necessidade de fazer recall, chamar as pessoas que têm esses produtos para que eles sejam consertados, corrigidos no futuro. Então são coisas que a indústria tem pensado que pode trazer impactos financeiros a médio e longo prazo, porque o impacto financeiro de curto prazo já está acontecendo. E isso não só relacionado aos condutores que nós vimos na reportagem, mas também a produtos de embalagem, como papelão, a produtos relacionados ao plástico, então polímeros também, que criam outras embalagens.
Todos esses mercados estão sendo atingidos por uma escassez, porque tudo está mais caro, os sistemas produtivos não estão dando conta da demanda e aqueles que têm, né, o domínio produtivo, eles estão tirando proveito disso. Um grande exemplo é a produção de petróleo mundial, que é coordenada, né, pela OPEP, uma organização que define quantos barris de petróleos vão ser produzidos, principalmente no Oriente Médio, que tem as maiores fontes de petróleo do planeta até o momento, que estão sendo exploradas. Mais uma vez, questão de demanda, de oferta e uma questão de aumento de preços. A Petrobras já anunciou que nós continuaremos a ter aumento de preços no combustível, porque além dessa pressão externa de aumentar o barril de petróleo, de aumentar o dólar, internamente também está aumentando o consumo. Ou seja, mais uma vez, toda a cadeia de abastecimento mundial está em crise. E para que ela não entre em crise por um longo tempo, e isso denota colapso, algumas ações precisam ser feitas. Organizar as questões produtivas, tá? E nós temos também recursos produtivos escassos. A água é um recurso produtivo escasso. Nós estamos com, né, os nossos processos produtivos aqui no Brasil com falta de água. O agronegócio, né, que todo mundo assiste na televisão, na Globo, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. O agro, ele consome 70% do consumo de água total no Brasil. Então, residências e pessoas físicas, né, e outras indústrias vão consumir 30%, mas o agro, pensando na produção dos gêneros alimentícios, agrícolas e pecuários, gente, eles consomem 70% da água que nós consumimos em um mês. Esse recurso, se ele não for tratado, cuidado e de alguma maneira renovado, nós vamos ter escassez não só para consumo dentro dos nossos lares. Nós vamos ter escassez produtiva. Não há água, não há energia elétrica disponível suficiente para todos em todo o tempo. Nós precisamos aprender a consumir esses recursos de maneira mais, como é que eu posso dizer, mais coerente, no mínimo mais coerente, e depois de maneira mais consciente. A reportagem, ela apresentou todos esses problemas decorrentes de um desarranjo na cadeia produtiva, na gestão do abastecimento mundial. Agora nós vamos tratar da gestão estratégica da cadeia e como ela faz para mitigar, para diminuir, para às vezes até controlar e eliminar esses riscos. Como é que a gente faz? Como é que a gente procura, né, através de um trabalho de gestão e de um trabalho operacional, diminuir esses grandes problemas? Então vamos aos conceitos da aula de hoje. Agora nós vamos entender um pouquinho como é que funciona uma cadeia em si. Para tornar esse conceito um pouco mais próximo de vocês, de todos nós, eu trouxe como exemplo aqui um celular. Né? Todos nós possuímos um celular, seja ele mais novo, mais velho, com mais funcionalidades, com menos funcionalidades, não importa. Hoje até as crianças já têm celular. É um produto, né, que no contexto, eu posso dizer, brasileiro e na maioria das nações já está propagado. As pessoas possuem celular. Só aquelas nações
que estão aí num nível de pobreza muito abaixo de nós é que as pessoas não têm essa facilidade. A gente tem aparelhos celulares que são mais baratos, mais acessíveis, e a gente tem até os top de linha, que hoje você pode até comprar um carro com o mesmo valor de um celular, né? Bom, pensando nisso, quando a gente fala de cadeia produtiva, nós estamos falando de todos os componentes que vão formar esse produto final e serão destinados ao consumidor final. Então, para conseguir fabricar lá o celular, a gente precisa de uma indústria que vai cuidar do vidro da tela. A gente precisa de uma indústria que vai fabricar o LCD ou outro componente, né, que forma a imagem no celular. A gente vai precisar de uma outra indústria que vai criar a carcaça, seja essa carcaça de plástico ou de metal, mas é uma indústria que produz esse componente. Nós temos uma outra indústria que vai ter que fazer a bateria, uma outra indústria que vai fazer o processador do celular, tem uma outra indústria que vai cuidar da placa. Ou seja, sem essas indústrias, sem esses fornecedores iniciais, uma Apple da vida, que é a montadora, uma Samsung, uma Motorola da vida, uma Xiaomi da vida, não ia conseguir produzir, montar. Hoje as responsabilidades, né, dessas empresas que têm o nome no celular, Apple, Samsung, Motorola, é de desenvolver o produto, tá, gente? Elas desenvolvem, elas pesquisam, elas inovam no desenvolvimento do produto, mas depois a responsabilidade final é só montar. Elas compram aquilo que é produzido por fornecedores anteriores a essa montadora. Então precisa existir uma integração entre a empresa fabricante final do produto e todas as outras que a antecedem. Porque senão, quando a gente quebra um elo da cadeia, quando a gente quebra ela como se fosse tirando o elozinho da corrente, a gente acaba paralisando a cadeia como um todo. E quando paralisa a cadeia como um todo, os efeitos, os resultados são aqueles que nós vimos lá na reportagem. Então, a cadeia de abastecimento, ela conta com todos os processos, sejam eles iniciais lá, a extração do minério para conseguir produzir a carcaça, né? A extração dos subprodutos do petróleo para conseguir fazer o plástico, a extração da sílica para conseguir fazer o vidro. Então, vem desde das atividades mais primárias até as atividades de distribuição, de comercialização desse produto fabricado, chegando até o cliente final. Entender a cadeia de abastecimento é conseguir enxergar cada um desses elos, cada uma dessas etapas produtivas, tá? Agora, pensando na estratégia de gerenciamento da cadeia de suprimento, nós precisamos entender que existem alguns objetivos. Então, nós vamos, a partir de agora, falar e pormenorizar quais são os objetivos do gerenciamento da estratégia de cadeia de suprimentos. Vamos lá, vamos entender. Primeiro grande objetivo: estabelecer uma conexão com clientes finais, aqueles que compram o produto da cadeia de suprimentos, alinhando com o planejamento estratégico da organização. Então precisa
existir um trabalho de planejamento que vai ligar esses fornecedores iniciais até os fabricantes finais e o cliente. Como que essa gestão é feita? Qual é o processo de comunicação entre a montadora e os fornecedores iniciais? Como que ela controla a demanda? Como que ela controla pedidos? Como ela se efetivamente liga com esses stakeholders, com esses interessados no processo produtivo? É preciso gerenciar essa integração e que essa integração produza resultados. Então, quando a gente fala da ponta cliente, precisa existir um sistema de atendimento ao cliente, um sistema de avaliação de reclamações, um sistema que integra hoje de maneira fácil quem tem o produto e quem vendeu o produto, através de um chat de reclamação, através de um chat de elogios. Precisa existir canais. E quando a gente fala da empresa, da montadora, com as empresas anteriores a ela, nós estamos falando de sistemas ERP, que controlam todos os acessos e todas as informações dessa empresa. Então, precisa ser implantado essas melhorias. Bom, vamos para um próximo objetivo, porque o primeiro é ligar o cliente final, né, ao processo produtivo de uma maneira geral. Vamos para o próximo. Quando a gente pensa aqui nessa integração, por exemplo, eu trouxe 2 exemplos importantes hoje que às vezes a gente nem pensa neles. Este símbolo aqui que eu coloquei é o símbolo da Via Varejo. Por que eu coloquei o símbolo da Via Varejo? A Via Varejo, se vocês não sabem, é a empresa, desculpa, é a empresa que controla todas as entregas das Casas Bahia, do Ponto Frio e do Extra, até o Extra fechar as portas, tá? Eu não sei como é que vai ficar essa questão do site do Extra, da venda de eletroeletrônicos dentro do site do Extra, se vai continuar acontecendo após a compra do Extra pelo Açaí. Mas hoje a gente sabe que as lojas físicas estão fazendo uma liquidação geral dos seus produtos, principalmente eletroeletrônicos, porque eles não são vendidos no Açaí, né? Então o Açaí não quer manter essa operação de venda de eletroeletrônicos dentro de lojas físicas. Ela está reformando as lojas. Existe aí, se você não sabe, uma previsão de que todas as lojas do Extra, hipermercado, não os pequenos e supermercados, mas que se feche as lojas dos Extras hipermercados para que haja uma reforma e depois as lojas vão ser adequadas à estrutura de venda do Açaí. E com isso eles estão vendendo tudo, né? Semana passada, segunda-feira passada, eles anunciaram ali só na loja, porque eles não anunciaram em meios digitais, só na loja, eles anunciaram uma máquina de lavar Brastemp, lave e seca, aquela que abre pela portinha da frente, por R$ 1.900. Uma máquina de 13 quilos. As meninas que estão aqui conosco na aula, Mariana, uma máquina de lavar e secar 13 quilos por R$ 1.900, Mariana. Aí depois que eu descobri isso, eu fui tentar comprar a máquina, já não tinha mais. Já tinha acabado, todo mundo já tinha comprado. Então eles estão vendendo isso, né, na loja física e a pessoa já retira e já leva. Não sei como isso vai ficar nas lojas digitais, se vai permanecer, né, a marca Extra, porque ela não foi eliminada, como eu falei, as lojas físicas menores vão continuar existindo, né? Então a gente não sabe como é que vai ficar essa questão da loja digital, mas a Via Varejo, ela controla toda essa distribuição entre empresas. A gente não está falando de uma, a gente está falando de um marketplace formado por elas, até o consumidor final.
E ela garante esta entrega. Se houver algum problema, ela garante essa entrega. Tá? É óbvio que existem operadores logísticos que serão contratados por essa empresa. No caso, se eu não me engano, da Via Varejo, é a Azaplog. Cuida das entregas da Via Varejo, que congrega essas 3 grandes empresas. Quando a gente fala da B2W, que é essa daqui em verdinho, B2W Digital, a gente está falando das Americanas, Submarino e Shoptime, também juntas. Quem controla todas as entregas é a B2W, através de uma outra operadora logística, que é a AmiFlash. Mas vocês percebem que elas são responsáveis por garantir a entrega para o consumidor final. Eu já tive problemas com a entrega da Americanas. E eles foram os responsáveis e eles me devolveram o dinheiro da compra. Eu comprei um fogão cooktop, esse fogão não chegou no prazo, eu precisava desse fogão. Como ele não chegou no prazo, eles se responsabilizaram. Se a empresa que vendeu, porque não era uma empresa própria Americanas, ela não tivesse depois devolvido o dinheiro para a Americanas tinha que se responsabilizar e pronto, e acabou. Então, quando a gente fala de cuidar dessa integração entre a venda e o consumidor final, é essa responsabilidade que precisa ser assumida pelas empresas. Quando a gente fala das grandes é muito mais fácil, gente. Agora, empresas de menor porte, aí é muito mais complicado, é muito mais complexo, tá bom? Vamos a outro ponto importante. Aliás, há outros pontos importantes quando a gente fala do gerenciamento da cadeia. Próximo objetivo: mapear a cadeia de suprimentos, identificar riscos e estabelecer alternativas. O vídeo, ele demonstrou ali algumas das ações tomadas para diminuir problemas na cadeia de abastecimento, no caso ali do automóvel, dos produtos eletroeletrônicos. Então, como exemplo, a gente pensa no celular, hoje existe uma falta muito grande de processador e de placa. Em março agora de 2021, algumas montadoras de celular, elas paralisaram a fabricação dos seus produtos, principalmente aqueles de menor valor aquisitivo. Por quê? Porque não existia semicondutores aqui para todo mundo, tá? Fotozinha aqui do semicondutor. Além disso, existe um outro problema, não só relacionado à produção ou paralisação de produção. Também existe um problema hoje mundial na distribuição desses materiais. Por que, professora? Imaginem assim, gente. Hoje, com a globalização e com os processos produtivos recebendo materiais de todas as partes do planeta, você precisa, obviamente, fazer com que esses produtos cheguem até essas diversas partes do planeta. E qual é o modal mais utilizado para fazer com que isso aconteça? O modal mais utilizado é o modal aquaviário, tá? Aquele que se transporta pela água. E dentre esses modais aquaviários, a gente tem o modal marítimo. Então, os grandes volumes produzidos, eles são entregues por navios. Navios enormes, gigantescos, e que trazem os containers, ou trazem os grãos, ou trazem os líquidos, e levam também de país para país. Se vocês não sabem, hoje já se encontra engarrafamento de navios nos portos.
grandes portos têm engarrafamentos de navios. Não sei se vocês já foram aqui na Praia de Santos, no litoral. Eu, por exemplo, levava as minhas turmas de logística para visita técnica no Porto de Santos. E nós íamos, e além da visita no próprio porto, nós também pegávamos uma embarcação e navegávamos. Durava mais ou menos 1h30, 2 horas a navegação. E nós conseguíamos ver essa fila de navios formadas em alto mar. Navios esperando para atracar no porto, embarcar ou desembarcar mercadorias. Se vocês não sabem, essa fila formada, ela paga diariamente, como se fosse um cartão de estacionamento, por estar ali. Então, o que acontece quando você tem esses grandes engarrafamentos? Primeiro, demora no embarque e desembarque de produtos. Segundo, um aumento no custo para conseguir operar naquele determinado porto. Depois, aumenta também riscos de acidentes. Porque, se vocês conseguirem também avaliar, já foram ali no Porto de Santos, vocês vão verificar que tanto do lado direito, se eu pensar olhando para o porto, do lado direito, quando a gente fala que o porto tem embarque e desembarque de produtos, e do lado esquerdo, quando a gente fala que tem o embarque e desembarque de passageiros nos navios de cruzeiros, e começou esse final de semana passado, né? Final de semana passado, já começou a temporada de cruzeiros no Brasil. Você tem um grande trânsito de navios de grande porte. Eles são enormes. Navegando na entrada do porto, que por uma questão geográfica e uma questão de falta de zelo, né, dos governos federais, municipais, estaduais, ele é muito pequeno. Então, a entrada é muito pequena quando a gente fala de largura. E além de ser muito pequena, ela é muito rasa. Com o tempo, os detritos eles vão se acumulando no fundo ali daquele canal que trazem os navios. E conforme esses detritos eles vão se acumulando, a altura entre o fundo ali do mar, do canal, até onde se vê, né, o mar a olho nu, isso diminui de altura. Então, alguns navios, eles podem ficar encalhados e também podem existir colisões naquele espaço. Então, pensando nesse engarrafamento, são diversos problemas e não acontece só no Brasil. Eu estou usando o Porto de Santos para vocês compreenderem melhor essa estrutura, entenderem melhor essa estrutura, mas não é só aqui. Isso acontece também em outros grandes portos do planeta. Então, produtos para o Natal, por exemplo, Natal daqui há 2 meses praticamente, não estão conseguindo ser despachados. Então a arvorezinha de Natal que a gente comprava da China, aquela verdinha de plástico, as bolinhas que a gente comprava da China de plástico também, porque elas não são mais modernas, não estouram, aqueles papais noéis não estão chegando. Já não estão nem sendo embarcados. Está com uma dificuldade de embarque nos portos chineses. Ainda mais para chegar nos países de destino. Então é bem provável que esses produtos não cheguem a tempo para serem desembaraçados depois que são descarregados e serem distribuídos para as lojas que vendem no atacado e no varejo. Problema da cadeia de abastecimento mundial e geral. Então, quando eu falo de mapear a cadeia, é mapear todos os processos. Além de mapear todos os processos, como que o transporte ele interfere em cada um desses processos? Identificar esses riscos
e tentar se antecipar aos riscos pensando em alternativas, tá? Pensando aí na questão do Natal, como as empresas não conseguiram vender os seus estoques do ano anterior, do ano de 2020, elas já estão se preparando para vender os estoques agora. No caso dos semicondutores, existe uma alternativa? O vídeo apresentou algumas. Então, os Estados Unidos investindo financeiramente para que fábricas fossem criadas ali na produção de semicondutores, outros países também, conseguir auxiliar na gestão do meio ambiente para que não haja falta de água, para que consiga se extrair a sílica da areia, e assim por diante. A gente é pensar em alternativas para diminuição dos grandes riscos que podem paralisar as cadeias de produção. Tá bom? Vamos lá. Além disso, nós temos um outro objetivo que está aqui. Definir estratégias de estoque, de compra, de transportes e distribuição. Primeiro, a gente precisa pensar na gestão do estoque e classificar esses estoques de acordo com as suas características. Primeiro, nós temos um estoque de matéria-prima. Esse estoque de matéria-prima vem dos meus fornecedores. É o estoque inicial do meu processo. Depois, nós temos o estoque de produtos em processo ou semi-acabados. São aqueles que não finalizaram ainda a sua fabricação. E depois, nós temos o estoque de produtos acabados, esses que já estão prontos para a venda. Quando a gente fala de produtos acabados, a gente pode estar falando, por exemplo, de um local de área de picking, de área de venda, depende muito da nomenclatura utilizada pelas empresas, tá? Mas quando a gente fala de gerenciar esses estoques, primeiro, a gente fala de um gerenciamento de quantidade. E pensando nesse gerenciamento de quantidade, a gente tem que pensar em duas coisas importantes. Primeiro, o que o meu espaço físico, a minha estrutura, é capaz de armazenar sem que haja nenhum risco para esses materiais. Isso vai determinar o que nós chamamos de estoque máximo. Estoque máximo é definido pela minha capacidade estrutural física. Depois, nós precisamos pensar, antes de definir outros quesitos do estoque, qual é o meu consumo ou qual é o consumo do meu cliente final. Por quê? Porque isso define demanda. A minha demanda, juntamente com a minha capacidade de produção, é que define o meu estoque mínimo. Pensando na gestão estratégica da cadeia, eu preciso definir qual é o meu estoque mínimo e qual é o meu estoque máximo. Por quê? Porque esta informação vai subsidiar o meu processo de compra, já que a maioria dos fornecedores não trabalham a pronta entrega. A maioria dos fornecedores tem ali o que a gente chama de lead time produtivo, de tempo de produção. Quando eu penso nesse tempo de produção, se eu colocar um pedido para o meu fornecedor hoje, em quanto tempo esse fornecedor vai me entregar? Então, isso define uma outra informação relacionada ao meu estoque, que é o
tempo de reposição. Quando eu consigo definir meu estoque mínimo, meu estoque máximo, meu tempo de reposição, o risco de eu ficar sem produtos para conseguir fabricar é muito menor. Só se ocorre uma grande quebra dentro da cadeia. Aí as coisas não estão, normais. Aí eu posso continuar tendo problemas de estoque. Mas se tudo estiver normal, eu faço a minha previsão de demanda, defino meu estoque mínimo, defino meu estoque máximo, aí eu vou fazer gerenciamento do meu estoque, tá? E das minhas compras também. Então, a definição de compra, ela é feita a partir da minha necessidade de demanda. E depois a gente fala de transporte e distribuição, que a gente já tratou um pouquinho lá na frente, e vamos falar um pouquinho mais. Como que eu vou entregar os meus produtos aos meus clientes finais? Preciso fazer essa análise. Com base no quê? Com base nas restrições. Que tipo de restrição que define como vai ser o meu transporte e distribuição? Primeiro a gente tem restrições com relação a determinados produtos. Então, eu não posso transportar, por exemplo, produtos de alto valor agregado, pequenos e frágeis, em qualquer modal de transporte. Então, eu tenho que escolher esse modal. Eu não posso transportar produtos de grande volume e com baixo valor agregado em modais de transportes muito caros e que possuem pouca capacidade. Então, por exemplo, eu não vou transportar grão de milho, num avião. Assim como eu não vou transportar celular em qualquer meio, qualquer modal. Eu tenho que me preocupar com isso. Essa análise de transporte e distribuição, ela é muito particular. Tá? Então, por exemplo, eu já vi casos que... Vou dar um exemplo bem prático, tá? Eu tinha um aluno e ele trabalhava, na época, já faz um tempo, ele trabalhava numa fábrica que produzia motores para a Honda. Fábrica lá na Zona Franca de Manaus, e a produção era aqui em São Paulo, tá? Normalmente, como que eles faziam a entrega desses motores? A entrega desses motores era modal rodoviário. Colocava todos os motores fabricados dentro do caminhão, despachava para a Zona Franca de Manaus, isso era entregue lá na frente. Demorava, mas ele já sabia disso, ele já sabia do tempo de transporte. Só que uma vez, ele não apareceu na minha aula, e na semana seguinte, quando ele voltou para a aula, ele me falou o seguinte: professora, me desculpa, eu não vim na sua aula porque eu estava com um problema produtivo que eu precisava resolver e eu tive que dar um jeito na hora. Aí eu falei, me conta aí, né? É sempre legal a gente trocar essas informações. Ele falou, bom, nós tínhamos uma quantidade de motores para entregar para a Honda. A produção foi atrasada porque a gente teve um problema em um componente do motor, então atrasou. Só que nós temos um contrato com a Honda e se a nossa entrega atrasar mais que um dia de compra, Quando você efetua a compra lá, tem o dia de entrega, se atrasar mais do que um dia, nós pagamos uma multa bilionária. E se a gente tiver que pagar essa multa bilionária, a gente fecha a empresa, que aí vai acabar a empresa. Eu falei, e aí, o que aconteceu? Eu falei, então a gente teve uma entrega no processo produtivo e ao invés de mandar esses motores por caminhão, nós tivemos que alugar um avião container, colocar esses motores, e um processo que a gente não estava acostumado a fazer, então colocar esses motores todos dentro de um avião, esses motores foram entregues lá em Manaus de avião e não de caminhão. Custou mais? Custou. Ele quebrou o contrato com a Honda? Não. Ele teve que pagar a multa? Não. Então, naquele momento, ele precisou tomar uma decisão de transporte e distribuição que fosse a menos pior
para que ele não corresse outros riscos. É isso que a gente precisa fazer quando a gente trata da gestão, do gerenciamento do transporte e distribuição, tá bom? Como um exemplo diferenciado de estratégias de estocagem, que não é só definir quantidades, também é necessário definir qual é a melhor maneira de se armazenar determinado produto, qual é a maneira que vai atender a legislação vigente para aquele produto. Você está falando de alimentos, de bebidas, de produtos relacionados à área farmacêutica, por exemplo, existem outras regras. Então eu preciso atender a essas regras de armazenagem também, tá? E como exemplo eu trouxe aqui, não sei se vocês já conheciam, mas eu trouxe o armazém vertical da Volkswagen. É o maior armazém vertical do planeta. Vocês veem aqui, ele é um armazém circular. Os carros são fabricados e são guardados aqui dentro. E existe aquele processo de assegurar o posicionamento, endereçamento do veículo, e é o robô que faz o transporte desses veículos dentro do armazém vertical. Professora, para que criar esse tipo de armazenamento? Então vamos lá. Quando a gente fala de Brasil, a gente fala aqui no Grande ABC, que sempre teve as maiores montadoras do Brasil, e agora isso, né, há alguns anos isso começou a mudar, a gente não tinha problema de espaço. Então as grandes montadoras produziam os veículos e iam colocando lá no pátio. Colocando, o problema não era espaço. Só que quando a gente fala em uma organização mundial produtiva, espaço, terra, estrutura produtiva, quanto mais espaço a gente ocupa, mais caro é. Então, para que eu vou possuir um pátio de alguns milhares de metros quadrados, sendo que eu posso criar uma estrutura vertical dessa maneira e conseguir acondicionar, guardar os carros de uma maneira mais eficiente, pagando menos e protegendo melhor os veículos. Então, isso é pensar na questão de armazenamento e estoque mais adequados, tá? E isso começou a ser difundido por vários locais do planeta, tá bom? Isso começa lá quando a gente pensa em just in time, no Japão, na Toyota, no Toyota que fez, né, a disseminação dos conceitos de gestão da qualidade. A gente pensa no aspecto de armazenagem com outro olhar, tá? E aqui é a armazenagem de produtos acabados mais novos, tá? E não é uma questão de já distribuir para o consumidor. Daqui, esses carros vão ser levados para as concessionárias. Agora tem um outro modelo de armazenagem e distribuição que também já começa a tomar gosto em alguns locais do país. Aliás, do país não, do planeta. Não sei se vocês já viram. Essa primeira foto aqui, ela é até uma propaganda, e eu fiz questão de não cortar da propaganda, tá? Ela trata de uma revendedora de veículos de altíssimo padrão em Singapura. Esse prédio, ele funciona exatamente como uma vending machine. O que é essa vending machine? Igual aquelas maquininhas que a gente encontra no metrô de São Paulo, que você coloca uma moeda e pega lá uma revista, você coloca uma nota e pega um refrigerante. Aqui é a mesma coisa. Como que a venda acontece? Então, o consumidor já pesquisa, ou olha aqui do lado de fora, mas já pesquisa na internet qual veículo ele quer, já faz o pagamento, e quando ele chega nesse prédio, ele insere a documentação de compra, e quando ele insere a documentação de compra, a distribuição do veículo vai acontecendo até que o dele chega e ele pega o seu veículo e leva embora. Gente, esse tipo de processo de venda de veículo diminuiu em média $2.000. Isso dá
mais de 10 mil reais no preço dos veículos. É claro que para veículos de altíssimo padrão, né, 10 mil reais já não é, né, uma grande diferença. Mas quando a gente pensa aqui nessa outra empresa, essa é a Carvana. É uma empresa americana, tá? Aqui a gente está falando de Singapura, aqui a gente está falando Estados Unidos. Nessa Carvana, ela vende veículos usados. Também da mesma maneira, vending machine. As pessoas escolhem através da internet, recebem lá o voucher de compra. Quando elas chegam aqui na vending machine, elas colocam um voucher de compra e uma moeda. E a partir disso é liberado o carro. Aqui, quando a gente fala de carros usados e os Estados Unidos têm uma cultura de venda de carros usados interessante, a gente está falando que 10 mil reais é um valor interessante de economia, tá? E tem começado a cair no gosto. Então, a armazenagem aqui já pensando no processo de venda, de distribuição ao consumidor final de uma maneira geral, tá bom? Então, quesito importante. Vamos para o próximo objetivo. Tá aqui, próximo objetivo. Definir, né, pensando ainda na questão dos estoques, compras, especificamente de compras, existe a necessidade de homologar fornecedores. Vocês viram lá no vídeo que quando tratou-se da compra dos semicondutores, como estava em falta, comprou-se de qualquer lugar que tinha disponível? E eu falei que isso pode gerar problemas no futuro? Quando a gente fala de homologar fornecedores para compra, a gente está falando também de aspectos técnicos. Existe a necessidade de avaliar o fornecimento de materiais a partir do atendimento de aspectos técnicos. Quando essa homologação acontece, obviamente, problemas futuros são mais difíceis de acontecer. Pensando nisso, eu trouxe o exemplo aqui. Trabalhei muitos anos na indústria gráfica, não sei se eu já falei para vocês, eu acho que não lembro. E nessa indústria gráfica, nós trabalhávamos produzindo bulas e rótulos para a indústria farmacêutica. É uma das indústrias mais exigentes, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque trata de aspectos relacionados à saúde da população. Então, as cobranças sobre o processo produtivo, elas eram intensas. Nós recebíamos auditorias dessas farmacêuticas, como Roche, como Schering, como Pfizer, como Johnson & Johnson, Natura, Janssen. Então, todas essas grandes indústrias compravam os nossos produtos, auditavam os nossos processos. Só que para auditar nossos processos, elas também tinham as fichas técnicas dos produtos que elas queriam. E, se a gente está falando de bula, por exemplo, a gente está falando de uma impressão numa folha de papel. É simples assim? Não é. As fichas técnicas, elas definiam a gramatura do papel e a espessura do papel. Então, por exemplo, uma bula para Pfizer. Nós tínhamos que fabricar em um papel, por exemplo, 50 gramas. O que quer dizer um papel 50 gramas? Que a cada metro quadrado daquele papel, né, pesado aquele metro quadrado, tinha que ter 50 gramas. Variação. Podia ter variação no processo? Sim. Mas uma variação mínima. Mais ou menos 2. Então, o papel podia pesar 48 gramas ou 52 gramas. Fora disso, ele não estava dentro dos padrões. Então, antes de nós começarmos qualquer processo produtivo, a gente tinha que pesar os papéis. Amostralmente, então tinha que tirar amostras e pesar. Durante o processo produtivo, a mesma coisa, eu tinha que retirar amostras e pesar.
Além do peso, também tinha a questão da espessura, porque as bulas são dobradas e são colocadas dentro das caixinhas dos remédios. A espessura influencia nisso? Muito. Então, nós medíamos através de um micrômetro, que é esse que vocês estão vendo nessa imagem aqui, nós medíamos a espessura do papel. 0,58 microns. Mais ou menos 2 também, por exemplo. Então, tinha que estar dentro desse range. Se fugisse desse range, também não podíamos utilizar. Ou seja, nós tínhamos que homologar os nossos fornecedores e também éramos homologados pelas indústrias farmacêuticas. Nós éramos um elo da cadeia produtiva. Professora, mas por que esse preciosismo todo? Gente, se vocês ainda não foram num processo produtivo efetivamente, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona o processo produtivo do remédio. Então, é produzido o remédio em si em uma sala que eles chamam de sala limpa. Nessa sala só entra uma pessoa para colocar a matéria-prima para ser, né, tratada e misturada. E essa pessoa, ela entra como se ela fosse um astronauta. Essa sala tem controle de temperatura, tem controle de entrada de ar, tem controle de tudo, para não contaminar o remédio. Esse remédio fabricado, ele já entra automaticamente no blister. Quando a gente está falando de remédio, né, comprimido sólido. Entra diretamente no blister. Mecanicamente, não tem pessoas, né, operando essa fase. Não é manual. É uma máquina, é um equipamento. Depois que esse blister, ele já tem todos os comprimidinhos ali dentro, ele vai passando por uma esteira e nessa esteira ele já empurra a bula e essa bula empurrada, ela já entra na caixinha do remédio. Tudo automaticamente. E quando ela entra na caixinha de remédio, já se passa a cola, né, na caixinha do remédio. E quando passou a cola, na próxima fase da esteira, esse conjunto todo ele é pesado. Por que ele é pesado? Porque se faltar um componente desses itens, ele é descartado pela máquina. É o que a gente chama de Poka-yoke. É um sistema de controle, é um sistema que vai assegurar que aquilo que eu vou mandar para o meu cliente está legal, está tudo certo. Que tem o blister, tem a bula e a caixinha está ok, fechadinha, bonitinha. E eles programam esse peso do conjunto também tem uma tolerância. Só que se a gente não controla o peso da bula, como é que funciona? Se a gente não controla o peso de cada um dos comprimidos, como é que funciona? Se eu não controlo o plástico, né, que é o blisterzinho, como é que funciona? Então, pesar, controlar espessura e gramatura da bula é fundamental para essa cadeia de produção de remédios. Então, pensando no fornecimento, todos os elos da cadeia têm que fornecer produtos, matérias-primas adequadas. E para isso, eles precisam ser homologados, tá? E também as relações comerciais entre empresa e fornecedor, que tratam, como a gente falou, do tempo de entrega, que trata das formas de pagamento, que trata dos ajustes produtivos, se houver alguma coisa com problema, da gestão da qualidade desses itens, trata de todas essas informações, tá bom? E por fim, pensando nesse objetivo e mais uma vez falando de distribuição, a gente precisa pensar nesses quesitos modais. O meu produto pronto, celular, aqui dentro do território brasileiro, como é que eu entrego? Normalmente de caminhão. Só que para entregar de caminhão, eu preciso fazer o quê? Cuidar dos riscos. Então, produtos eletroeletrônicos com muito valor agregado, eles têm uma escolta. Escolta armada, que vão acompanhar esses caminhões. Normalmente, esses caminhões, eles estão descaracterizados, eles não têm bandeira, né? Não tem bandeira da B2W, não tem bandeira da Via Varejo, não tem bandeira logística.
para não chamar a atenção. Só que se eu tiver que buscar componentes para montar o meu celular aqui no Brasil, qual é o modal? Navio. Esses modais que vão trazer, né, um grande volume num custo não tão elevado. Mas se eu estiver falando que eu quero transportar joias dentro do território brasileiro, eu sou uma compradora, sou uma loja, por exemplo, da Geister. Como é que eu transporto joias dentro do território brasileiro? Avião. Eu não vou colocar isso dentro de um carro, eu não vou colocar isso dentro de um caminhão, eu não vou colocar isso dentro de um trem. Se eu estiver transportando grãos, onde que eu transporto? Ou eu transporto de trem. Açúcar, por exemplo, é muito transportado de trem. Ele é produzido aqui no interior de São Paulo e eles vão de trem. Para onde? Normalmente para o Porto de Santos. Para ser distribuído na costa brasileira e para ser distribuído internacionalmente, porque a gente vende açúcar lá para fora, exporta o açúcar. Soja, a mesma coisa. E assim por diante. Então, eu defino o modal, o transporte, a distribuição, de acordo com as características dos meus produtos. Tá bom? Vamos continuar, que a gente ainda tem coisa importante para falar. Outro objetivo, mapear e redesenhar processos internos. Isso é responsabilidade de vocês, que fazem a gestão dos processos produtivos, que serão gestores produtivos quando o curso acabar. O que é mapear e redesenhar processos? Todos os processos possuem etapas. Quando eu estou falando da minha capacidade interna de produção, não estou falando de fora, não estou falando da cadeia lá do lado de fora, estou falando ali dentro da minha empresa. Eu tenho que conhecer essas etapas. Eu tenho que saber qual é o fluxo do meu material dentro da minha estrutura. Eu tenho que conseguir enxergar como melhorar esses processos, como eliminar algo que não é importante, que não vai modificar a qualidade final do meu produto. Eu tenho que conseguir entender se um equipamento comprado novo, se não vai melhorar a minha capacidade produtiva. Então, tudo isso é responsabilidade do gestor de produção, do gestor de processos, tá? Isso faz parte da cadeia? Sim. Todas as vezes que eu consigo entender melhor as etapas, eu sei quais serão as necessidades. Além disso, melhora a etapa, melhoro o meu tempo de produção. Tempo de produção é dinheiro. Melhorar o processo produtivo é fazer com que a empresa ganhe mais e, consequentemente, eu posso ganhar mais também. Então, é um objetivo importante. Depois, a gente pensando ainda, né, na questão de planejamento de gestão, a gente tem o planejamento integrado, que em inglês se chama Sale and Operation Planning. Definir planejamentos, tá? Que são necessários para que a produção aconteça de maneira adequada, eficaz e eficiente. Eu não estou enxergando aqui muito bem, eu vou me aproximar um pouco da tela para conseguir ler todos os itens aqui para vocês, tá? Não vou ler em detalhes, mas eu estou falando de um objetivo da Sale Operations Planning, que é focar em toda a equipe. Eu tenho que pensar na minha equipe como um todo para conseguir responder produtivamente todas as questões. Eu tenho que gerar, deixa eu entender, porque eu não estou conseguindo enxergar aqui. Enxergar, ter planejamento de curto até médio prazo. Então, ter planejamento de 3 a 24 meses. Isso é importante, ter metas. Depois, pensar que o sucesso também é percebido ao longo prazo. Então, os meus planejamentos, eles precisam ser desmembrados de curto, médio até longo prazo. Depois, pensar na prática sustentável. Se eu estou trabalhando com recursos escassos,
e eu consumo esses recursos sem consciência, eu vou acabar matando o meu processo produtivo no futuro. Pronto, matei meu processo produtivo, matei minha cadeia produtiva inteira. Então, pensar na questão de consciência e de consciência sustentável. E por último, não pode ser um processo frio. Tem que existir também a integração da minha equipe com todos os outros colaboradores da empresa, tá? De uma maneira um pouco mais detalhada. A gente tem aqui estabelecer, pensando aqui na gestão e planejamento integrado. Estabelecer um plano de vendas. Esse plano de vendas tem que pensar nas minhas instalações, tem que pensar no período, tem que pensar nos materiais necessários para se produzir e vender. Tem que pensar no plano de transferência. Esse plano de transferência, ele vai utilizar os modais, quais pallets ele vai utilizar, como é que vai ser a origem e destino. Esse planejamento já trata de um período menor, é um período de dia. Depois, um plano de produção. Mais uma vez, pensando no meu material, mais uma vez, pensando na minha fábrica e pensando num plano semanal. Depois, eu preciso pensar num plano de compra de insumos. Se a minha produção é semanal, se a minha venda é semanal, eu preciso de pensar num período semanal de compra de materiais e esses materiais instalados dentro da minha fábrica. Depois eu tenho que pensar no plano de distribuição, mais uma vez pensando em pallets, em instalações, e essa distribuição pensando no dia como período, e um plano de armazenagem que também trata a questão dos pallets, da instalação e do período em um dia. Trabalhando todos esses planos, consolidando todos esses planos, aí a gente consegue pensar de uma maneira geral no planejamento integrado, que fala da família de produtos vendidos, da quantidade de produtos vendidos e num período de 1 mês de controle, que também é necessário, tá bom? Vamos continuar. Aqui, mais uma vez, lá a gente falou da integração da cadeia, que a gente visualiza a integração da cadeia a partir da definição de fornecedores. Então, a gente pode ter fornecedores de primeiro nível, fornecedores de segundo nível, fornecedores de terceiro nível. Depende da cadeia, eu tenho vários níveis de fornecimento, tá bom? Esses fornecedores, eles vão se interrelacionar. E aí eles mandam esses materiais para a minha fábrica. A minha fábrica manufatura, fabrica o produto. Depois eu vou distribuir o meu produto. Esse produto, ele vai para o cliente final, se eu estiver trabalhando numa empresa que faz, né, a montagem final. Esse cliente, ele pode estar no atacado, no varejo, ele pode estar num centro de distribuição. Então, tem diversas maneiras. Isso pensando como um todo, na integração e no planejamento da cadeia como um todo e nesses elementos, tá bom? Só que eu também preciso pensar na integração interna. A minha integração interna é essa parte verde e roxa, né? De um lado eu tenho fornecedores, pensando do meu lado esquerdo. Do lado direito eu tenho os meus clientes, mas internamente eu preciso coordenar suprimento de materiais, demanda, transporte, expedição. Com isso, eu consigo garantir uma boa produção, consigo fazer a gestão de marketing e da tecnologia de informação. Isso também é integração, só que integração interna, dos elementos internos da minha cadeia, e não só externos, tá? Como a gente já tinha comentado lá na frente, preciso desenvolver e qualificar fornecedores, que o exemplo é uma empresa que está distribuindo água, né? Água, se ela é potável, ela precisa ter requisitos de controle de qualidade, não é só distribuindo para as pessoas. Então, eu preciso qualificar esses fornecedores também de maneira adequada, tá?
Então, esse é outro objetivo quando eu penso na estratégia de manter a minha cadeia de abastecimento. Preciso também desenvolver um time em todos os níveis. Pensando no nível, eu estou pensando lá no nível estratégico, no nível tático e no nível operacional. Essa equipe ela precisa conversar em todos os níveis, todos falarem a mesma língua para que os objetivos eles sejam alcançados. Senão, não adianta, tá? Não adianta eu, no meu planejamento estratégico, desenvolver um novo produto, um novo serviço e isso não estar sendo bem trabalhado nos meus níveis táticos e operacionais, tá? Vou dar um exemplo aqui. Vocês já ouviram falar, já viram comercial na televisão, nas redes sociais, da Fanta Mistério? A Coca-Cola, estrategicamente, decidiu que vai buscar um reposicionamento de marca para a Fanta Mistério, não só para a Fanta de uma maneira geral, utilizando a Fanta Mistério, mas não só para a Fanta, por exemplo, para o refrigerante Kuwait. Ok, planejamento estratégico. Como é que esse planejamento estratégico se divide no planejamento tático? Então, preciso pensar nas minhas unidades de produção, as minhas fábricas da Coca-Cola espalhadas pelo Brasil e pelo mundo precisam começar a produzir esse produto. E depois, na questão produtiva, chegando na questão operacional. Como é que eu vou distribuir esse produto? Meu marido, ele trabalha em produções de eventos para Coca. E um evento foi elaborado para conseguir, né, disseminar aí a Quat nova. E quando eles foram procurar o produto mesmo, fabricado, eles não encontraram em nenhuma loja de São Paulo para promover o produto. Não tinha. Não tinha nova Quat, nova embalagem, não tinha. Eu promovo a ação como? Desse jeito. É impossível. Então, quando eu estou falando aí de envolver times e níveis de gestão, precisa existir um direcionamento para toda essa equipe. Senão, uns vão correr para uma direção e outros vão correr para outra, tá? Depois a gente fala da utilização de tecnologias de gestão, a gente já falou de algumas durante a aula, nós vamos nos aprofundar a elas depois ao longo do nosso conteúdo, mas a gente está falando de ERPs, a gente está falando de CRMs, a gente está falando de MRPs, todos sistemas de controle, seja de controle geral, de todos os departamentos da empresa, ou de controles específicos, como o CRM que cuida de clientes, como o MRP que cuida de materiais. Eu preciso ter a gestão dessas tecnologias a meu favor, tá bom? E por último, pensando nos objetivos, a gente está falando de estabelecer controles para garantir a governança e compliance. Gente, governança e compliance, a gente não vai, né, nesse momento se aprofundar, mas a gente precisa entender o que significa. Quando a gente fala de governança, nós estamos falando de regras estabelecidas internamente para definir as relações entre os altos executivos de uma empresa, pensando na conduta desses caras de uma maneira geral, dos acionistas de uma empresa, que podem ter objetivos diferentes dos executivos, dos empregados dessa empresa, da sociedade de uma maneira geral. A gente está falando de todos os stakeholders envolvidos. Quais são as necessidades desses stakeholders e qual é a maneira que esses stakeholders precisam se comportar para não trazer nenhum prejuízo para a empresa, para não trazer nenhum risco. A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente de governança para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá bom? Bom, pensando em benefícios, por que eu faço a gestão da cadeia produtiva, da cadeia de abastecimento, da cadeia, quando eu penso nos elos todos? Para que eu faço isso?
Primeiro, para otimizar a minha produção. Se eu otimizo a minha produção, eu produzo mais. Se eu produzo mais, eu vendo mais. Se eu vendo mais, eu posso vender num preço mais baixo ou posso lucrar mais. Ponto. Depois, para reduzir custos operacionais. Mais uma vez, se eu consigo reduzir custos, e eu penso lá na minha fórmula de lucro, lucro é igual a receita total menos custo total. Se eu reduzo custos, eu aumento meu lucro. Ponto. Cheguei lá no objetivo primordial de uma empresa, tá? Outra coisa, diminuir tempo de processamento. Se eu diminuo o tempo de processamento, eu já estou garantindo o diferencial competitivo diante da minha concorrência. Eu posso conseguir uma fatia maior do mercado, porque eu consigo produzir mais. Ou eu não estresso o meu processo produtivo. Por que eu não estresso o meu processo produtivo? Eu já estou conseguindo fabricar, já estou conseguindo produzir. Bom? Diminuição no tempo. Faltou uma palavra aí. Diminuição no tempo de disponibilidade dos meus produtos. O que acontece? Meu produto está mais rápido na prateleira. Chega mais rápido no consumidor. Eu consigo fidelizar esse consumidor também a partir disso, tá? Então não esqueçam que aqui falta uma palavrinha de diminuição no tempo de disponibilização do produto, tá? Inovação empresarial. Então também melhoro as características de gestão da minha empresa. E a partir daí eu também consigo melhores resultados organizacionais, tá bom? A partir da gestão da cadeia, eu consigo diversos benefícios. Vamos falar de governança para fechar o assunto de hoje, tá? Fechar a aula de hoje, a gente vai falar de governança. Aqui eu trouxe para vocês 2 desenhos que fazem a junção de todos os conceitos relacionados à governança que são importantes vocês saberem neste momento. A gente não está tendo uma aula de governança especificamente. Se eu não me engano, vocês já até tiveram esses conceitos de governança relacionados a uma outra disciplina, tá? Se eu tiver errado, me chama, me fala na próxima aula, tá bom? Bom, mais uma vez a gente está pensando naquelas regras que vão gerenciar as relações dos stakeholders, pensando nos principais executivos e acionistas, empregados, fornecedores, sociedades e assim por diante, né? E tentar reduzir esses atritos. Como é que a gente faz isso? Primeiro pensando nas atribuições da governança e pensando nos fundamentos da governança. A governança precisa ser transparente, então todos os stakeholders precisam enxergar as ações de governança. Não adianta isso estar disponível apenas para um dos stakeholders, por exemplo, os acionistas. Quando isso acontece, nós temos problemas de gestão. Um grande exemplo de problemas de gestão, mesmo com governança implantada, é a própria Petrobras. A Petrobras tem um sistema de governança e compliance implantado, mas ela é transparente em todas as suas ações? Não é. E aí a gente já tem até uma questão de alguns stakeholders que a mais atrapalham do que ajudam, né? Mas não é transparente. Outra atribuição, código de conduta e conflito. Então precisa ser estabelecido um código interno que vai estabelecer as relações entre empresa, acionistas, executivos, públicos. Tem que existir esse código de conduta. Eu preciso saber o que fazer. Um exemplo bem simples. Quando a gente fala de código de conduta, eu posso estar falando, por exemplo, de um código de conduta voltado aos compradores da minha empresa. Os compradores da minha empresa que homologam os meus fornecedores e compram, fazem os pedidos, por exemplo, eu posso colocar no código de conduta que ele não pode aceitar presentes de fornecedores. Pronto, estabeleci um código de relação. Existe nos Estados Unidos
para algumas empresas, e hoje eu diria que até a maioria, tá? Um código de conduta interno que se chama Contract Lovers. O que é esse código de conduta? Que estabelece que as pessoas que trabalham em uma organização não podem ter relacionamentos amorosos. Está em contrato, a pessoa assina isso quando ela entra e começa a trabalhar. Código de conduta, tá? Para quê? Para que depois a empresa não seja acionada na justiça caso algo aconteça internamente. Depois, estabelecer também políticas de combates a atos ilícitos e fraudes. Se acontece um ato ilícito ou uma fraude, qual é a política? Então, aquele vendedor que aceitou um presentinho do fornecedor e por isso comprou daquele fornecedor, qual é a penalidade que essa pessoa vai receber? Precisa estar dentro do código. Não é eu acho que vai acontecer isso e aconteceu aquilo. Não, precisa estar estabelecido e todos saberem que isso pode acontecer, tá? Depois, fundamentos. Primeiro, precisam existir boas práticas. Isso vai desde as boas práticas de fabricação dos produtos, né, rigorosidade no processo produtivo, até nas boas práticas de condutas em relação às pessoas. É chato ao ponto de você estabelecer como e-mails devem ser encaminhados. Qual é o linguajar que é aceito dentro daquele e-mail. E assim por diante. É uma boa prática. Gestão de risco. Então, precisa ser apontados os riscos daquela operação, tá? Voltando na questão da Petrobras. Risco do aumento de barril de petróleo é um risco? É, uma ação que precisa ser tomada. Risco do aumento na taxa do dólar. Uma ação precisa ser tomada? Precisa. É risco. Preciso saber o que fazer com aquele risco. Eu preciso agir como a Petrobras age hoje, aumentar o preço do combustível na bomba para o consumidor final? Não necessariamente é o único caminho. Podem existir outros caminhos, mas tudo isso não é definido pelo presidente da República, não é definido pelo presidente da companhia, isso é definido pela governança. E essa é a questão principal, tá? Responsabilidade corporativa. O que quer dizer isso? A empresa precisa assumir as responsabilidades de todos os riscos e danos que podem ser causados aos outros stakeholders. Então, houve um vazamento de petróleo no Atlântico. Qual a responsabilidade da empresa? O que ela precisa fazer para mitigar esse problema, para reduzir esse problema? Precisa estar definido, tá? Ainda pensando nas práticas de governança, precisa ter a questão da propriedade, a empresa é dos sócios, tá? Dos acionistas. Depois tem que ter um conselho de administração, ele é tão importante quanto os acionistas. Por isso que são pilares, eles são do mesmo tamanho aqui, tá? Precisa existir o conselho de gestão, também tem o mesmo poder. Precisa existir uma auditoria independente nos processos, sejam eles produtivos ou fiscais. Tem que ser independente, precisa encontrar o problema e conseguir apontar. Não é encontrar o problema quando aconteceu na Vale do Rio Doce, antes de estourar a represa. O problema foi identificado através de auditoria, mas ninguém fez nada. E aí a barragem estourou. Tá? Tem o Conselho Fiscal, que vai cuidar dos assuntos relacionados às finanças e pagamentos de tributos. E depois, aqui, a gente tem a conduta em relação ao conflito de interesses. Entre todos esses anteriores. Entre o sócio, entre os acionistas, entre o conselho administrativo, conselho de gestão, auditoria independente. Como é que regula essas relações? Então, existe aqui uma conduta em relação a conflitos de interesses. Esses são os pilares da governança, pensando nos princípios básicos e nas práticas, tá? Precisa existir transparência, equidade. Então, todos esses poderes, eles têm o mesmo peso.
Precisa existir prestação de contas, então eu não posso me negar a dar as informações necessárias, e precisa existir a responsabilidade corporativa que a gente já acabou de falar. Tudo isso a gente tirou lá do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, tá? E por último, nosso último slide de hoje, pensando ainda na questão da governança. A governança, ela se inicia a partir da instauração de uma Assembleia Geral entre todos os stakeholders. Esses stakeholders, eles vão definir como será feita e por quem será feita a auditoria independente, se vai ser contratado um órgão para fazer essa auditoria. Define o conselho administrativo, quem fará parte desse conselho administrativo, que conta com o comitê de auditoria interna, não é independente. Esse comitê ele vai tratar de ações que se antecipam à auditoria independente. Eu verifico os problemas antes e corrijo antes que haja a auditoria independente, e tem os comitês, tá? Esses elementos estão hierarquicamente acima do diretor-presidente e dos outros diretores e administradores. E nós temos também, ao mesmo tempo, a instauração do Conselho Fiscal. Tudo isso definido em Assembleia Geral, que é a que marca o nascimento da governança dentro de uma empresa e que, de períodos em períodos, vai avaliando as boas práticas de gestão corporativa dentro daquela empresa. Tá bom? Antes da gente finalizar, eu só queria fazer um adendo. Normalmente, esses conceitos, eles são melhores aplicáveis em empresas de médio a grande porte. Empresas de pequeno porte, elas não instauram essas práticas porque, normalmente, quem faz a gestão do negócio é o dono. Ponto. Com poucos colaboradores. Então, é necessário que se estude e se entenda essas boas práticas para conseguir adaptá-las aos pequenos negócios, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu falei demais, como sempre, mas são conteúdos importantes que vocês precisam aprender. Agora eu vou liberar os exercícios e assim que os exercícios estiverem respondidos, a gente já faz o apontamento de presença e de nota para P1, tá bom? Peço que vocês entreguem esses exercícios até o final da noite de domingo. Eu vou deixar o mesmo prazo para todas as aulas, tá? Final da noite de domingo, eu quero os exercícios entregues para conseguir fazer a análise dos exercícios, correção e também os apontamentos necessários, tá bom? Gente, ótimo final de semana. Obrigada pela presença de vocês aqui comigo e obrigada pela atenção. Tchau, tchau. Até a próxima aula.